Vamos para a nossa quinta aula a respeito de René Descartes e a dúvida metódica. Hoje vou tratar com vocês sobre o argumento do Deus enganador. Como disse na última aula, Descartes elaborou lá o argumento do erro dos sentidos e o argumento dos sonhos. Esses dois argumentos não nos permitem ter certeza sobre nada, pois os nossos sentidos são uma fonte permanente de erro e nós não podemos ter certeza que quando estamos acordados estamos vivendo um sonho e quando estamos sonhando estamos acordados. Quantas vezes os sonhos já nos enganaram? Hoje vamos tratar aqui sobre o argumento do Deus enganador. Tá? O Descartes, depois de abandonar os sentidos como fonte para chegar à verdade, ele vai utilizar o argumento da razão. Para ele, tá? Então, para chegarmos à verdade, se os sentidos não são fontes válidas, vamos usar aí a razão. E a razão, como todos nós sabemos, de um caso mais específico, seriam as ideias matemáticas, as formas geométricas, a aritmética. No livro Meditações, o Descartes vai dizer o seguinte na página 19. A aritmética, a geometria, que não tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, sem cuidarem muito em se elas existem ou não na natureza, contêm alguma coisa de certo e indubitável. Pois quer eu esteja acordado, quer eu esteja dormindo, 2 mais 3 formarão sempre o número 5. E o quadrado nunca terá mais do que 4 lados. E não parece possível que verdades tão patentes possam ser suspeitas de alguma falsidade ou incerteza. Parece, enfim, que o nosso René Descartes chegou a uma ideia que não tem mais dúvida, que o conhecimento matemático não vai depender de outro objeto, de um objeto externo a ele, ou estabelecido, tá? O conhecimento matemático é uma verdade universal. As formas geométricas são verdades universais. Então, posso dizer que cheguei à verdade. O filósofo, tá? Acredita ou começa a acreditar que chegou à verdade. Porém, ele começa a exercitar mais a sua dúvida e, meditando sobre qualquer coisa que pudesse refutar essas ideias matemáticas, ele vai partir para uma dúvida mais radical. Surge aqui o argumento do Deus enganador. O argumento do Deus enganador é a ideia de que se existe um Deus que tudo pode, que tudo criou, aquele que criou o mundo, criou a mim e todas essas coisas, ele pode ter criado uma realidade que faça eu me enganar todas as vezes que faço um cálculo ou que observo uma forma geométrica. No mesmo livro Meditações, Descartes vai dizer o seguinte: todavia, há muito tempo que tenho no meu espírito certa opinião, de que há um Deus que tudo pode. Ora, quem me poderá assegurar que esse Deus que não tenha feito com que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum lugar, e que não obstante eu tenha o sentimento de todas essas coisas, e que tudo isso não me pareça existir de maneira diferente daquele que a vejo. E mesmo como julgo que algumas vezes outros me enganam até nas coisas que acreditam saber com maior certeza, pode ocorrer que Deus tenha desejado que eu me engane todas as vezes que faço a edição de 2 mais 3, ou que enumero os lados de um quadrado, ou que julgo alguma coisa mais fácil, se é que se pode imaginar algo mais fácil do que isso.
Descartes, então, está propondo que esse Deus que tudo pode ter gerado uma realidade, pode ter feito um mundo tão falso que eu me engane todas as vezes que eu julgo. Este é o argumento do Deus enganador, tá? Qualquer ideia que eu tenha, se existe esse Deus enganador, mesmo que venha dos sentidos, mesmo que venha da razão, ela é um engano. Lembrando mais uma vez, Descartes está aqui exercitando a dúvida, fazendo um exercício radical sobre a dúvida. É importante guardar isso. É um treino para a arte de duvidar. O argumento do Deus enganador é uma das teses mais radicais desse exercício. Até a próxima aula.